Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Meus caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, meus caríssimos sacerdotes, minhas caríssimas irmãs, para nós, essa festa da Imaculada Conceição parece retomar todas aquelas galas antigas, quando se escolhia, por exemplo, a festa do Imaculado Coração de Maria para as ordenações sacerdotais, ou então quando se preferia para os casamentos ou para as festividades. Em todo lugar nós víamos sempre a presença de Maria, de uma forma solene, carinhosa na igreja. Afinal, ela é mãe, e o seu nome está logo no começo da Sagrada Escritura, como nós acabamos de ouvir. Quando os homens caem vítimas das tentações e se compromete toda a saúde material, e moral e espiritual da humanidade, Deus promete um Salvador que virá pelas mãos de Maria, e ela esmagará a cabeça da serpente. Será o esmagador aquele que nasce dela, mas é o pé de Maria que vai pisar a serpente infernal, causadora de todas as desgraças da humanidade. Nossa Senhora, no entanto, aparecerá como uma figura excepcional, única. Sobre ela, o demônio não teve poder nenhum, e por isso ela é imaculada. Ela não vai estar, em momento algum, sujeita àquela maldição que cai sobre os homens por causa da fraqueza de Eva. Ela será a nova Eva. Ela responderá com coragem, com a fé e com a maravilha de Deus que se manifestará em cada momento da sua vida. O Senhor fez em mim grandes coisas. E ela aparecerá depois também no último livro do Apocalipse, coroada de sol, vestida de estrelas, vestida de sol, coroada de estrelas, e com a lua debaixo dos pés, como a Senhora absoluta do universo, não apenas do universo material, mas do universo da graça. Aí está toda a riqueza e toda a maravilha e toda a bondade e todo o carinho de Deus para conosco, porque Ele nos deu a sua mãe. Ele quis nos amar com um coração de mãe. E permitam-me lembrar, quando eu cheguei aqui, realmente eu estava assustado. Assustado porque eu nunca tinha pensado em ser bispo, sinceramente. Alguns falavam, mas eu achava que era uma piada. Mas, de repente, eu fui nomeado, o Santo Padre me chamou, e eu vim para cá tão angustiado porque ficava pensando, o que que eu vou fazer lá? O que que eu vou fazer lá? Deixe-me lembrar isto que eu já lhes recordei nos 50 anos de padre. Eu vim aqui, o que que eu vou fazer lá? E no fim eu descobri o que que eu vou fazer. E eu vim assistir às obras de Deus, porque na verdade eu não esperava nada de mim, só que eu me procurei colocar nas mãos dele e me animei com uma palavra que estava sempre na minha mesa: por fim, meu imaculado coração triunfará. Era o seu pé que ia esmagar a cabeça da serpente. E eu pedi a vocês todos, vocês, não aqueles que estavam naquela época, que rezassem por mim e rezassem para que nós tivéssemos um clero bom,
generoso, cheio de fé, cheio de docilidade à igreja, cheio de amor e aos seus irmãos. Só isto é estranho. Tínhamos apenas 9 sacerdotes diocesanos. Se vamos consultar hoje os relatórios da nossa diocese, verão que temos mais de 80 sacerdotes diocesanos. Quem que fez isso? Aqui estão hoje 2 das primícias dessa ação de Deus no meio da nossa cidade de Anápolis. 2 apenas. Já havia sido ordenado um que tinha terminado os seus estudos fora. Mas agora não, esses eram frutos do seminário que tinha sido fundado aqui com tanta loucura, porque não se tinha professores, não se tinha ambiente, não se tinha o apoio, não se tinha nada. E de repente, vieram 2 sacerdotes que trabalharam no Nordeste e nos trouxeram alguns dos seus amigos das suas vocações para cá. Eu queria lembrar uma coisa, o seminário começou com 25 estudantes, um só. Não era goiano, não. Ele tinha nascido em Minas, mas depois a família tinha vindo para cá. E ele, então, foi o seminarista também da primeira turma. Os outros 25 eram todos seminaristas do Nordeste e do Norte. Aliás, isso foi até uma objeção ao seminário. Mas que é isso? Onde é que estão as vocações daqui? Eram 3 as vocações daqui e 2 saíram logo quando eu cheguei, talvez por medo do bispo. Não vamos com a sua cara. E eles são bons padres hoje, em outras dioceses. Mas, de repente, nós ficamos com um que depois saiu. O que vamos fazer? Aparecem aqui 25 nordestinos. E eles ficaram aqui, e fui estudando com os nossos professores improvisados, até que a providência divina nos pudesse dar, pelas mãos do Papa João Paulo II, o Papa da Imaculada, Tuus Totus, a riqueza de sacerdotes empenhados na formação dos seminários, e, de repente, nós começamos a ter sacerdotes. Agora, eu gostaria de lembrar uma coisa. Esses 25 que começaram o seminário e moraram lá na casa do bispo, eram 25 todos de fora, ao menos um que tinha vindo de Minas, mas a família dele se alojara aqui em Anápolis. E, de repente, ao final da filosofia, os senhores bispos acharam melhor retirá-los daqui, talvez com medo que aquelas vocações acabassem ficando para nós, não sei. E dessa maneira, nós começamos a ser substituídos por vocações que as orações dos nossos fiéis tinham conseguido. Mas eu gostaria de lembrar uma coisa. Esses 25 começaram a trabalhar no Norte e no Nordeste, quase todos, e aqui está um que voltou para a Paraíba, o Padre João de Deus, e o outro que continuou aqui, mas depois ele se dedicou às vocações, aqui as nossas vocações, e isso explica como de repente temos tanto clero. Ninguém dá, não se pode explicar. As coisas de Deus não se explicam. Ou se aceitam ou não se aceitam. E quando se aceitam, louvamos a Deus pelas maravilhas que Ele faz. Na nossa casa, é Ele que faz. Meus irmãos, hoje eu venho aqui para lembrar que há 25 anos, os padres João de Deus e o padre
Desculpe, eu já estou com alguns circuitos queimados. E o nosso grande padre da paróquia de São José Operário e grande apóstolo das vocações, Padre Giovanni, pelo amor de Deus, Padre Giovanni, perdoe, mas às vezes as coisas mais importantes acabam sendo esquecidas, não sei porquê. Talvez para que a gente possa depois deixá-las bem claras. Padre Giovanni, exatamente, um grande apóstolo das vocações entre nós. E o Padre João de Deus, que trabalhou muito aqui, mas depois eu recebi uma carta da senhora mãe dele, que me dizia assim: senhor bispo, o meu filho, já demos o meu filho aí por 9 anos para a diocese. 9 anos para a diocese, não. Mas é sempre essa astúcia feminina da mãe. Ele tinha estudado aqui o tempo todo. E agora já era padre há alguns anos apenas. E ela dizia assim: deixe que ele volte para casa para fechar os meus olhos. Fechar os meus olhos. Eu fiquei comovido com aquele pedido da mãe. Só que até hoje ela não fechou os olhos, graças a Deus. E o Padre João continua a fazer lá na Paraíba o grande trabalho que estava fazendo aqui, com grande elogio dos senhores bispos. Um deles chegou a me escrever o seguinte: eu estou espantado, que em geral, quando os bispos deixam sair algum padre, é que ele está criando problemas. O senhor me mandou uma joia para cá. Uma joia. Desses, olhem, 20 estão trabalhando no Nordeste, 20 daqueles que fizeram apenas a filosofia aqui. Mas para dizer que as orações dos senhores, eu pedi orações desde o primeiro dia da posse, tiveram seu resultado. Que o Senhor havia dito: pedi e receberei, batei e abri-se-vos-á. Pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Nós estamos esquecendo que a grande força nossa, que é para toda a nossa vida, a nossa vida cristã, de um modo especial para as vocações, tem uma promessa tão forte de Deus: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á. Pedi ao Senhor da messe que mande operários à sua messe. É Ele que escolhe, é Ele que manda. Nós ficaríamos perdidos nos caminhos da vida se Deus não tivesse olhado para nós e nos retirasse da nossa família, do nosso ambiente, para dedicar-nos à vida dos nossos irmãos. Olhem quantas irmãs vieram aqui, tão longe, quantos sacerdotes vieram aqui de tantas regiões da terra, quanta gente passou por aqui por causa das orações dos pais, das famílias, dos jovens, e esse entusiasmo que encheu o nosso seminário de vocações. Os senhores imaginem, vão lá ver o seminário, quantos são os seminaristas que estão aí? Toda hora nós estamos orando do Dom João, é claro que aqui na igreja há uma continuidade, não personalizamos nada, mas na verdade quantas estão sendo fruto desse trabalho dos padres que foram ordenados aqui, que depois marcam a sua presença com uma dedicação total à igreja, com as vacilações, as fraquezas, as ingenuidades de todos nós, mas acima de tudo, com aquela força, aquela decisão de servir a Deus. E quando nós queremos servir a Deus, nenhum copo d'água dado por amor a um dos outros pequeninos ficará sem recompensa. Já pensaram quantas crianças foram batizadas? Quantas crianças nasceram quando já estavam condenadas à morte, aqui em Anápolis e na nossa diocese, sem falar de fora daqui? Porque o trabalho que foi feito aqui, nós sabemos, inclusive, por padres que vieram de fora, mas estudaram aqui
e encontraram um ideal novo aqui. Quantas crianças que nasceram e que não, já tinham sido condenadas à morte. É interessante, nós não podemos imaginar o bem que fazemos quando fazemos o bem. Isso dizia São Francisco de Sales. A gente pensa, às vezes, é uma palavra que a gente disse, é uma oração que a gente fez, é uma esmola que a gente passou adiante, arranjou, e, no entanto, uma ação tão pequena se projeta gerações inteiras, por tanto tempo, multiplicando-se lá fora. É interessante, mas nós temos até um bispo formado aqui, na filosofia, na teologia, que é bispo da Rússia. Nós temos padres aqui que estão na África, estão na Europa. Isso parece incrível. Como fomos tão longe? Não fomos tão longe. Deus é que nos levou muito longe. E isso por causa das nossas orações, do nosso esforço de viver a vida cristã nos sacramentos, da confissão, da comunhão, na oração em família, que o Santo Padre João Paulo II relembrava quase como uma última mensagem antes da morte: família que reza unida, permanece unida. E aí estamos sim, vendo as maravilhas de Deus. Hoje, 25 anos de sacerdócio desses nossos 2 sacerdotes. 25 anos, sabe o que significa isso? Quantos batismos, quantos atendimentos na hora da morte, na decisão final do destino eterno dos nossos irmãos, quantas horas de confessionário, quanta catequese, isso tudo que não é contabilizado, porque os homens não podem ver isto, não dá ibope, mas representa tanta coisa. Cada vez a gente surpreende mais quando umas pessoas dizem assim: mas olhe, foi naquele encontro, foi naquele momento que de repente Deus me falou e a minha vida mudou. E mudou mesmo, por que não? E eu conheço muitos casos. É só para lembrarmos que a obra das vocações é uma obra, é o coração da igreja. É o coração da igreja, porque é ela que multiplica os sacerdotes e, portanto, garante a extensão ininterrupta da graça através dos tempos e dos lugares, salvando almas, salvando almas. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer tanto ao Padre Giovanni e ao Padre, de novo esqueci. Como? Isso, agora não vou ler. Como é que é mesmo? Está vendo? Eu estou surdo, não acontece. A gente vai perdendo tudo aos poucos, até o apito final. Mas, de qualquer maneira, João de Deus e o outro, e o Giovanni, meu Deus. Mas tá bom. Relembrando assim, ninguém vai esquecer mais, né? E vocês relembram porque eu esqueci. Não esqueci, não. Só perdi assim o contato. Mas lembrando esses 2 aqui, nós estamos agradecendo a Deus uma chama que depois se espalhou pela diocese toda e pelo Estado também. Vejam quantos padres. Por exemplo, o bem imenso que os cônegos de Santa Cruz têm feito, não só no Estado, mas no Brasil inteiro. E nós, o que tem feito, por exemplo, a obra dos leigos, como esses grupos de jovens, de leigos, que trabalham pela igreja, pela educação, pela formação dos cristãos, a gente fica espantado. Espantado. Um bispo francês me dizia: eu fiquei surpreendido com os seus jovens. Por favor, mande mais. Mande mais. Imagine um bispo francês, e a França é a senhora das coisas, de todas as coisas, né?
eu sou francês acima de tudo. E, no entanto, esse bispo de Toulon me disse simplesmente isso. Eu fiquei espantado com seus jovens, mande-me mais. Meus irmãos, estamos aqui para agradecer. E eu queria dizer que Deus seja louvado, porque Deus se manifestou no meio de nós de uma forma espantosa, espantosa. Nós temos pouca consciência disso, mas de qualquer maneira, a realidade está aqui diante de todos nós. O Senhor fez em nós grandes coisas. Glorificado seja o seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do